Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo aqui na plataforma Gabaritagel em mais uma aula mega importante para sua preparação. Vou falar de urbanização, mas um tema bem particular que são as regiões metropolitanas. Primeiro você precisa entender o que é uma região metropolitana sobre o aspecto da análise do espaço urbano dentro dos conceitos de urbanização, de rede, hierarquia e função, que você já deve ter estudado aqui na plataforma. Então vem cá. Primeiro você tem uma cidade polo. Essa cidade na hierarquia urbana ela está superior em relação às do seu entorno. Por exemplo, a cidade de São Paulo, que na hierarquia urbana no país ela está no topo. É uma cidade global de segundo escalão, é uma mega cidade, é uma metrópole nacional. Ela exerce diversas funções. Função bancária, que eu traduzo como financeira, é também de função de saúde, desenvolvimento de tecnologia de ponta, polo educacional. São Paulo é tudo. Até o setor agrícola de São Paulo é importante. Para pensar. No entorno de São Paulo você tem um grande cinturão hortifruti granjeiros que produz alimentos perecíveis para a grande população da região metropolitana de São Paulo, que já beira 21 milhões de habitantes. Essa cidade é a polo e você tem as cidades do entorno. As cidades do entorno trocam economia, questões sociais, questões culturais com a cidade polo. Vamos te dar um exemplo. Vamos pensar que essa daqui é Osasco, que está conurbado com a cidade de São Paulo. Já não sei o que é conurbação. É a união física de uma ou mais cidades. Você está andando em uma cidade, você chega na outra e nem percebe, porque está tudo junto, tudo misturado. E Osasco é uma cidade dormitório. As pessoas trabalham em São Paulo e dormem em Osasco, fazem a migração pendular, vai e volta, vai e volta. Por quê? O dormitório, que é a casa na cidade de Osasco, é muito mais barato do que a cidade de São Paulo. Então as pessoas vão lá trabalhar e depois pegam lá o metrô, pega o suburbano, pega o ônibus e vai dormir em Osasco. Então essas cidades que se relacionam formam como se fosse ali um contorno, um limite que eu defino como região metropolitana. Jean, é necessário estar conurbado para ser uma região metropolitana? Nananina não. Olha o nosso exemplo aqui, ó, uma cidade mais distante da cidade polo, mas ela está dentro desse raio de atuação bem próxima dela. Aí eu defino como uma região metropolitana. Tá, por que se cria uma região metropolitana? Pensamento de desenvolvimento integrado. Guarda isso. Eu vou sempre pensar as políticas públicas não somente para a cidade polo, e sim para toda a região metropolitana. Olha aqui, visa a organização urbana comum num projeto, num plano de desenvolvimento integrado. Vou pensar em educação. Penso para a região metropolitana. Vou pensar segurança, também para a região metropolitana. Nós não temos os guardas metropolitanos. Vou pensar políticas de saneamento básico e uso de recursos hídricos, região metropolitana. Fora que quando você tem a formação dela, você tem também, olha aqui, recursos específicos federais e estaduais. Vai mais grana para as práticas urbanas. Tudo bem até aí? Entendeu? Tá, Jean?
Quando foi promulgado a criação das regiões metropolitanas no país? Na década de 70, através de uma lei complementar federal. E em 73 foram criadas essas regiões metropolitanas. Temos mais. Por exemplo, região metropolitana de Ribeirão Preto, região metropolitana de Londrina, e nós estamos falando de cidades do interior. Nesse início aqui, são capitais, grandes cidades. Primeiro, São Paulo, claro, né? É a maior. Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza. Somente em 1974, um adendo aqui, foi criada a região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente analisar as funções dessas regiões metropolitanas. E eu trouxe do estado de São Paulo, porque sempre aparece nas provas. A região metropolitana de São Paulo, com seus mais de 23 milhões de habitantes, eu tenho aqui como função indústria diversificada, centros de produção científico e tecnológico. Vou puxar uma seta aqui e vou trazer a importância do ABCD paulista, que está conurbado com a cidade de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, dando destaque para essas três frentes aqui, Santo André, São Bernardo e São Caetano, porque foi aqui que se deu início à chegada das multinacionais lá no governo JK, se instalaram ali. Tá, então pensa, essas regiões, quando receberam essas multinacionais, elas tiveram um crescimento desenfreado, levou uma macrocefalia urbana. Por quê? Êxodo, as pessoas saíram do Nordeste em Pau de Arara, porque ali tem desenvolvimento, tem emprego, tem uma melhor qualidade de vida. Tirando São Caetano, que é um ponto importante para a gente analisar aqui. São Caetano, ela não cresceu como São Bernardo, como Santo André, como Guarulhos, que não está dentro aqui, mas é uma cidade importante conurbada que pertence à região metropolitana de São Paulo. São Caetano tem mais ou menos aí 120 mil habitantes. Pequena, mas com muitas indústrias, arrecadação alta, investimento em setores estratégicos de saúde e educação. Consequentemente, São Caetano é uma das melhores cidades do país para se viver no IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. Beleza, pessoal? Uma aula rápida, direta. Entender o conceito é importante. Aliás, é o mais importante da aula de região metropolitana. E, claro, lembrar as cidades que são regiões metropolitanas. E eu acho que você tem uma dúvida aí na sua mente. O DF, o Distrito Federal, Brasília, é uma região metropolitana? Sim. É uma região metropolitana e uma das maiores do Brasil. Você tem Gama, Planaltina, Taguatinga, tudo junto, tudo misturado e outras cidades lá na capital brasileira. Beleza, pessoal? Tamo junto. Olha aqui, é Gabarita Gel. Abraços!